Salve, salve pessoal! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E esse é mais um vídeo desse canal. E se você já é novo aqui nesse canal, já chega se inscrevendo pra fazer parte e pra também crescer esse canal, né? Esse aqui é um dos questionamentos que as pessoas têm mais dificuldade de responder. Que é quando alguém pergunta pra ela: você sabe em que momento da vida você tá? Porque a maioria das pessoas, elas estão sempre nesse pensamento de que essa resposta de que em qual momento ela tá, advém do lado de fora, que seria se comparando com alguém, que seria se baseando a vida dela através de uma outra pessoa, seja nas redes sociais ou seja familiar. E na verdade essa resposta para essa pergunta não pode ser de maneira externa, tem que ser de maneira interna, tem que ser uma conversa de você para você mesmo. Porque não adianta você se basear a sua vida através de uma outra pessoa, através de uma pessoa que você até gosta, que admira, um ídolo, ou um influenciador, alguma coisa do tipo. Essa resposta tem que vir de dentro de você, através de você ser sincero com você primeiramente, e você começar a ver que você pode estar em um momento da vida que é diferente dos outros. Na maioria das vezes é assim. E você pode também encontrar pessoas que você está vivendo a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então cada um vai estar em um estar na vida, em um lugar na vida. E a maioria das pessoas que tem dificuldade de responder esse tipo de questionamento ou essa pergunta em específica, essa pessoa ela não tá olhando para si mesma. Ela tá sempre olhando para fora. Ela tá sempre olhando para algo externo, procurando essa resposta em algo externo. E essa pessoa ela vai se basear nessa perspectiva de tá no mesmo lugar de vida porque outra pessoa tá. Seja uma outra pessoa que tem a mesma idade, seja uma outra pessoa que é do mesmo convívio, seja outra pessoa principalmente do lado financeiro, sabe? A gente tem essa ideia de achar que alguém que se parece um pouco na vida com a gente tá em certo lugar e a gente também deveria estar. E aí a gente começa a se perder. E essa ideia tá sempre pautando pro lado de fora, já percebeu? E aí você tem que olhar pra dentro de você, tem que fazer esse questionamento pra dentro de você, que seria olhar pra tua própria vida, olhar pra o que você tá fazendo, olhar pra onde você quer ir, olhar o que você tem, o que você pode fazer e assim sucessivamente. Então é esse tipo de visão que você tem que ter. E a partir do momento que você traz esse questionamento pra você, de se perguntar em que momento você tá, isso aqui já é um início. Porque aqui você vai começar já a olhar pra dentro de você. Você vai começar a trazer alguns pensamentos, algumas coisas que você vem fazendo ou que você tem que fazer, que falta você fazer, e aí você vai começar a destrinchar essas coisas e aí você vai saber exatamente em que ponto você tá na vida. E uma das coisas mais importantes que você tem que saber na vida é exatamente isso, onde você tá. Porque a todo momento, eu tenho certeza disso, porque tanto eu quanto qualquer outra pessoa, a gente sempre tá olhando para outra pessoa e meio que a gente faz uma pequena comparação, por menor que seja. E uma pessoa que não tem esse tipo de resposta dentro de si, sabe, de saber em que momento tá na vida, ela sempre vai se sentir atrasada, porque ela nunca vai se comparar com alguém que tá menos do que ela vai sempre se comparar com alguém que tá acima. E na maioria das vezes quando a gente se compara com alguém que tá acima, é sempre a gente olha pro lugar de falta. Essa pessoa ela deve ter algo que a gente também queria, não é que a gente não quer que o outro tenha, mas a gente quer também. Entende? E existe pessoas também que já desejam aquilo ali, que aqui já seria uma inveja. E a outra comparação é quando você olha pra alguém e assim alguém tá vivendo um momento e você pensa, poxa, eu queria estar vivendo o meu momento, mas que dia chega o meu momento? E aí começa esse questionamento, começa a pensar de que a vida é contra você e que nada acontece, de que você é o injustiçado da vida e etc. E o ruim disso tudo é que vai te levando pra um lugar que é o sol de angústia e pode chegar até em um abismo gigantesco. E para sair daí é muito difícil. E se você ainda não sabe em que momento da vida você tá, comece a se perguntar, comece a conversar contigo. Isso aqui é uma das habilidades mais importantes que você tem que ter, que é você ter uma conversa com você. E na maioria das vezes que você estiver sozinho, o que vai vir até você vai ser questionamento. E como você não tem resposta, a coisa mais fácil que você vai fazer é sair disso, é fugir desse lugar. Que seria distração, que seria algum vício, que seria ficar saindo muito, porque você está fugindo da sua realidade. E aí que entra essa ideia de não saber de fato em que momento você está na vida, porque você nunca teve um momento contigo. Existe uma frase que eu amo muito, que ela diz que nem todos os homens nasceram para serem eremitas, mas todos os homens precisam de um momento sozinho. Porque se o homem não tem um momento sozinho, ele não escuta a sua voz interna, ele não escuta a tua própria verdade. E é exatamente isso que na maioria das vezes a gente precisa, de que é um momento sozinho, um momento de solitude, um momento de conversar, de se questionar. A gente na maioria das vezes está fugindo disso, né? A gente está sempre acompanhado, ou talvez a gente está conversando com alguém pelo celular, ou talvez a gente está saindo muito. São um meio de fugir da vida e fugir da própria verdade. E aí a gente sempre cai nessa ideia de nunca saber onde está na vida, por causa de exatamente essas coisas, de que em alguns momentos a gente deveria se questionar e
a gente procurar dentro da gente as respostas e a gente faz o quê? A gente foge disso. Porque talvez a gente não quer ver essa resposta, porque a gente sabe o que a gente pode encontrar. Então esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado, e se fez sentido pra você, já sabe, reage de alguma forma, deixa seu comentário lá embaixo, que eu vou estar lendo, eu amo os comentários, e é isso, até a próxima, é nóis.